pessoal, tudo bem com vocês? Aqui fala de Jonathan Cleto. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, onde a gente fala a respeito de cosmovisão bíblica, sobre cultura, ciência, religião e todas as esferas que um cristão ele deve atuar. Seja muito bem-vindo a esse episódio, já vai curtindo, já vai comentando sobre aquilo que Deus tem falado com você em cada episódio, já se prepara porque no final desse vídeo eu tenho um convite muito especial para você, ok? Mas eu quero falar com vocês hoje sobre um tema que ele chocou a minha pessoa e eu acho que chocaram algumas pessoas desse Brasil. Há alguns meses atrás foi postado em redes sociais, mas também foi falado através de jornais, sobre um caso de abuso muito sério que nós tivemos em uma escola, em um colégio particular em São Paulo. Eu acho que você já ouviu falar sobre a reportagem de jovens que participaram de uma roleta russa de sexo. Exatamente. Esse tema, ele choca bastante. Então, qual que foi a brincadeira que esses adolescentes fizeram? Eles se juntaram numa festa, ok? E dentro dessa brincadeira, as meninas tiravam, então, as suas roupas femininas e os meninos abaixavam suas calças e as meninas acabavam tendo relações sexuais no colo desses meninos. E elas tinham que fazer uma rotatividade. Cada menina tinha que sentar no colo de cada um dos rapazes. E aí, olha só que coisa criativa, mas um absurdo. Ganhava o jogo quem fosse o último menino a ejacular. É exatamente isso. Isso aqui é extremamente cabreiro, é extremamente complicado, porque a gente não está falando apenas de um grande embate de moral, de ética, de saneamento básico, de consciência dessa população, mas a gente está lidando com uma guerra espiritual muito séria. Porque quando a gente fala de sexo, a gente não está falando apenas de uma prática biológica de um ser vivo, mas a gente está falando de algo que começou desde a eternidade, é um presente para o Senhor. Esse mundo que o maligno habita e tenta controlar, gera pessoas que talvez tentam ir para o céu, só que criando um Deus à sua própria imagem e semelhança. E aí o grande ponto é que o inferno ele não é cheio de pessoas que odeiam a Deus, mas de pessoas que querem criar um Deus ao seu modo. E é por isso que nós temos tanto pecado nessa terra, é por isso que a gente tem tanta iniquidade. E eu queria falar com você a respeito disso. E quando a gente fala de uma relação sexual, e no caso em específico dessa menina, ela teve relação sexual sem camisinha e ela ficou grávida. E a grande polêmica do jornal não é o fato deles fazerem um jogo de roleta russa de sexo, mas é o fato de que a menina ficou grávida. E essa foi a tristeza deles. A menina conseguiu ficar grávida depois de um ato sexual. E quando a gente fala de vida sexual na adolescência, existem algumas implicações que elas são extremamente sérias. E eu registrei aqui 3 para nós. A primeira delas são consequências emocionais e psicológicas. Os adolescentes, eles não estão prontos ainda para viver uma vida sexual ativa, emocionalmente e psicologicamente falando. A gente sabe que o adolescente, quando entra em puberdade, ele já tem a sua maturação sexual e perante a biologia isso transforma eles em pessoas aptas para a relação, mas não quer dizer que toda a sua parte cognitiva, o seu córtex, ele está 100% formado. E aí eu vou ter pessoas criando vínculos emocionais e espirituais, ou seja, uma bomba hormonal precoce, sem consciência e sem sentimento, totalmente vulnerável a um outro adolescente. O Augusto Cury, um grande psicólogo e educador, vai dizer o seguinte, que adolescentes precisam de vínculos emocionais saudáveis e não apenas de estímulos. Quando eu vou lá e provoco alguém, ou quando eu tenho relações sexuais com parceiros que eu não conheci, que eu não acompanhei, que eu não amei de fato, eu não gero um vínculo emocional saudável, mas eu gero um vínculo totalmente deturpado, ou melhor, nem tenho um vínculo, eu só tenho uma ligação hormonal e isso é extremamente triste, porque quando a sexualidade ela acontece de maneira descompromissada e sem conexão emocional e espiritual, isso se torna devastador. Existe um jornal americano que fala a respeito de adolescência, ele vai dizer o seguinte, que relações sexuais precoces e sem proteção, ou seja, sem uso de preservativos, transforma ou está ligado diretamente ao aumento de depressão em meninas
especialmente quando não tem estabilidade emocional ou suporte familiar. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que muitas relações sexuais precoces, elas acontecem porque essa família não tem uma estabilidade familiar, ela não tem uma família que ela é sólida economicamente, emocionalmente, e isso vai gerar um adolescente disfuncional. Quando eu tenho um adolescente que ele cria expectativas sobre outro adolescente, eu não tenho indivíduos maduros. Eu tenho indivíduos perdidos no meio da sua biologia e da sua cosmovisão. Quando eu tenho dois adolescentes tentando se relacionar, eu não tenho indivíduos inteiros. Eu tenho dois indivíduos pela metade fazendo coisas que adultos, que pessoas emocionalmente saudáveis deveriam fazer. Faz sentido o que eu estou falando? A segunda característica, ou o segundo prejuízo que causa, é um risco físico à saúde desses adolescentes. Quando a gente fala de jogos sexuais, a gente está falando também sobre negligência do uso de preservativos e de cuidado com o próprio corpo. A Bíblia vai dizer que o nosso corpo ele é um templo do Espírito Santo. Quando eu faço uma relação sexual sem o parceiro correto e sem uma pessoa que tem uma aliança comigo, e principalmente, primeiramente, uma aliança com Deus, o que eu estou fazendo é estuprando a noiva de Cristo. Quando eu não tenho um parceiro segundo o coração de Deus, baseado nas alianças e princípios bíblicos com a cosmovisão cristã, o que eu faço é estuprar uma parte do corpo de Cristo. E eu sei que isso é muito pesado, mas nós estamos vendo uma geração inteira violar aquilo que é santo, aquilo que é puro e aquilo que é um presente do Senhor para a humanidade. Existe uma estatística da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, que diz o seguinte, que jovens entre 15 a 24 anos, ok? Jovens entre 15 e 24 anos representam uma das maiores faixas etárias de incidência de HIV na América Latina. Ou seja, o aumento de infecções, de doenças que envolvem relação sexual se dá no período entre a adolescência e a juventude. E isso está acontecendo na América Latina, aqui no nosso país, aqui na nossa região. Isso é extremamente triste e muito pesado. Existe também a distorção dos valores e da identidade. Quando o sexo ele é banalizado e transformado em uma brincadeira ou em algum desafio, ele não cumpre o propósito original de Deus, que é uma expressão de intimidade e amor dentro do casamento. Eu tenho um pastor, discipulador amigo meu, que ele diz que, Jadiel, existem declarações de amor que elas serão verdadeiras ao seu coração só quando você tiver uma relação sexual plena com a sua esposa. Ou seja, existe um amor, uma expressão de amor tão intensa dentro de cada ser vivo que só o sexo é capaz de demonstrar. Mas ele precisa ser realizado em duas pessoas plenas que estão dispostas a servir umas às outras de acordo com os princípios estabelecidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Faz sentido o que eu estou falando? Paul Washer, um grande pastor americano que fala a respeito de santidade, que fala a respeito de cosmovisão bíblica, diz o seguinte, que se o mundo te ensinar o que é amor, você aprenderá a usar as pessoas. Porém, se Cristo te ensinar o que é amor, você aprenderá a servir as pessoas. Então, o sexo ele é uma demonstração de serviço, de amor e de afeto. Quando adolescentes eles aprendem sobre sexo na internet, sobre pornografia, sobre jogos, desafios nas redes sociais, eu não estou ensinando eles através da palavra de Deus. Eu tenho uma geração inteira que vive a iniquidade e sofre por conta disso. Afinal, pais imaturos não geram filhos imaturos, mas geram filhos com uma preposição, uma predisposição para sofrer. Faz sentido o que eu estou falando? O sexo é algo extremamente santo, é algo extremamente puro que Deus estabeleceu. E eu queria falar com você rapidamente sobre 3 princípios bíblicos a respeito do sexo dentro do casamento e não numa roleta russa ou não em jogos. Então vamos lá. A primeira delas é: sexo é um presente de Deus para o casamento. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso, deixe o homem, o pai e a mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
Esse texto ele é muito implícito ao casamento. Ele fala de uma unidade, de um propósito de dois seres. Mas quando eu falo de um sexo dentro de matrimônio, eu estou falando de um sexo onde não há vergonha, onde não há comparação, aonde não há tristeza, mas há bênção. O Senhor se alegra com isso. O pastor Timothy Keller vai falar em um dos seus livros mais maravilhosos, O Significado do Casamento. Ele diz o seguinte, que o sexo é a expressão física de um compromisso total. Fora do casamento, ele se torna um ato que promete algo que não está sendo cumprido. Então, dentro do casamento, o sexo ele vai aplicar o seu propósito perfeito, o seu propósito pleno. O segundo ponto, o segundo princípio é que a santidade é um chamado de Deus para todos os seus filhos. Ok? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vocês se abstenham da imoralidade sexual. Ou seja, santidade não é repressão, brother. Ok? Santidade não é algo estranho, não é algo esquisito. Santidade não é repressão, santidade é proteção. Deus se importa tanto com o sexo como com o corpo humano, que quando ele foi ensinar o povo a sobreviver no deserto, ele deu regras de saneamento básico. Ele respeitou o ciclo menstrual das mulheres. E ele está falando que quando eu sou imoral sexualmente, eu corro risco sim de pegar doenças e de matar a mim e a meu parceiro, ao invés de viver uma vida plena. Charles Spurgeon vai dizer o seguinte, que a santidade é o emblema da presença de Deus. Ou seja, quando ele está presente, a impureza não pode permanecer. Ou seja, se Deus ele está dentro de você, se Deus ele está dentro do seu casamento, não faz sentido você andar assistindo pornografia. Não faz sentido você trair o seu cônjuge. Se Deus ele está dentro da sua relação, ele é um emblema, ele é o selo. Cara, não tem como a impureza permanecer dentro do Senhor e dentro do ser que ele habita, que é você. Faz sentido o que eu estou falando? Deus não habita no meio da sujeira. Deus ele é santo. E imagine o seguinte, santidade não é, ok, você chegar puro para estar com Deus. Mas santidade é você entender que você é sujo e Deus te transforma em alguém puro. É como se você colocasse uma linha de agulha numa lâmpada. Você percebe que a linha não dá conta de fazer sombra para aquela lâmpada, mas você também percebe que a lâmpada ela brilha tanto que ela chega a esconder aquela linha. Assim é a presença de Deus. Deus ele é tão poderoso que quando você entra em contato com a sua presença, aquilo que tem de ruim em você, Deus ele modifica e transforma. Mas se você vive uma vida de pecado, deixa eu te dizer, Deus não está contigo, brother. Deus ele não habita com você e no meio de você. O terceiro princípio é, o corpo é um templo do Espírito Santo, como a gente falou. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é um santuário que Deus habita e que foi dado por ele e que vocês não são de vocês mesmos? Ou seja, o seu corpo não é apenas biologia, o seu corpo também é teologia. O seu corpo não é apenas físico, ele é um corpo espiritual. E existe células, existe carne, existe sangue dentro de você. Mas também existe o sangue de um cordeiro que foi morto numa cruz para te tornar puro, santo e agradável para Deus, brother. Não faz sentido você viver dessa maneira. Então, eu preciso entender e explicar para você o seguinte, que a roleta russa sexual, que não é uma brincadeira, ela é um reflexo de uma geração que precisa de direção e de amor de Deus. Essa geração, ela precisa reafirmar a sua identidade em Cristo. A gente espera que pessoas de colégios públicos que têm realidades mais cabulosas que façam esse tipo de coisa, mas foi dentro de um colégio particular que talvez tenha ou não famílias estruturadas, mas isso mostra que o pecado está sobre todos nós e todos nós precisamos nos arrepender. Talvez, cara, você já tenha ouvido isso, mas eu preciso afirmar para você, Deus tem um propósito para a tua vida, inclusive para a sua sexualidade. Você é maior que os likes, você é maior que os comentários, você é maior que as pessoas que te chamam no direct. Cara, você vale muito. Você valeu a vida de um homem santo nessa terra.
Não entregue o seu corpo a alguém que nunca morreu. Cara, procure pessoas para se relacionar como Cristo Jesus é, que é santo, perfeito e que é o bem para a sua igreja, que é o bem para a sua noiva. Ei, não estupre a parte do corpo de Cristo só porque você não tem a sua identidade firmada. Primeira coisa que você tem que fazer, brother, é descobrir o homem que Deus quer que você seja. Moça, a primeira coisa que você precisa fazer é descobrir a mulher que Deus quer que você seja. Antes de você abrir o reco da sua calça, vá abrir o seu coração para o Senhor. Porque é Ele que vai cuidar de você. Cria vergonha nessa cara. A gente precisa de Jesus. Billy Graham vai dizer o seguinte, que a integridade de um jovem começa quando a coragem de dizer não ao mundo que insiste em dizer sim ao pecado. É aí que você tem coragem. Quando o mundo vem e diz, fica comigo, transa comigo, você pega e diz, não. Porque aquilo que eu fui chamado para fazer é viver em santidade. Eu não vou entregar o meu corpo para alguém que nunca morreu por ele. Porque foi exatamente o que Jesus Cristo fez. Se nós formos plenos em nossa sexualidade e em nossa relação, nós geraremos pessoas plenas. Afinal, quando a gente para de gerar filhos saudáveis, nós paramos de gerar um legado saudável. E aí, o convite que eu quero fazer para você é o seguinte: manda para alguém que precisa criar vergonha na cara, se arrepender, parar de transar com todo mundo e viver em santidade. Você conhece alguém? Ou talvez você é essa pessoa.